Estamos na Associação Emanuel, eu estou aqui com o Pablo. Eu vou fazer uma pergunta para o Pablo. Pablo, vale a pena evangelizar? Amém. Vale porque eu andava aí pela rua, né? Quantas pessoas vieram falar de Jesus para mim, falaram. Foi que nem Jesus está sempre batendo na porta, né? Eu sempre falo, os ouvidos sempre falaram. Né? Chegou um momento que eu aceitei, né? Andava lá com aquele carrinho, correndo, no sozinho, meus irmãos viram. Cheguei fedendo, lá assim, fiquei transformado. Né? Mas eu sabia que tinha alguém que podia me ajudar para Jesus. Fui de atrás. E hoje, como é que está a vida aqui na Associação Emanuel? Cada dia buscando mais a Deus, né? Graças a Deus, se recuperando e buscando a verdade. Tudo através da palavra. Amém. Deixamos aquelas coisas do passado, deixamos os carrinhos, tudo. O velho homem morreu. Graças a Deus. Estou buscando. Pastor Ivan, por gentileza. Esse amado homem de Deus é o pastor Ivan, capitão dessa casa, o pulso, a mão de ferro da Associação Emanuel. Quer dizer algo para nós? Aqui funciona assim da seguinte maneira, né? Que nós estamos aqui para resgatar vidas, né? E o chamado é esse, porque também outra vez eu vivia lá fora, né? Perdido nas mãos de Satanás, e um dia eu tive um encontro com Jesus. Jesus encontrou Saulo na estrada de Damasco e ele me encontrou no Morro da Cruz, né? E faz 20 anos que eu larguei o crime, o assalto, o tráfico, e sigo a Jesus. E vim para cá para me recuperar e faz quase 20 anos que estou aqui, porque eu não saí da instituição, porque assim eu não me esqueci do que fizeram para mim, estenderam a mão para me ajudar, então hoje eu sou grato a isso, não tenho nem palavras para agradecer a Deus, né? Por o que Deus fez. Então assim, eu tenho algo com Deus assim, que eu vou gastar meus ossos na obra do Senhor. O importante para mim é o seguinte, é fazer a obra e seguir o caminho, porque não tem outro caminho, né? Eu tive 12 anos, era um pai de santo de uma terreira, trabalhava ao contrário, né? Mas um dia Jesus me resgatou de tudo isso, saí lá das trevas para sua maravilhosa. Eu agradeço a Jesus por isso, né? Temos aí com essa gurizada aí, né? Cada um que chega, não tem hora aqui, pode chegar de madrugada, que nem o senhor chegou ali, né? E para mim não tem horário, porque Jesus trabalha 24 horas a meu favor, né? Então eu tenho que seguir, tem que ser o seguidor de Jesus. Esse é o propósito. E é simples assim. Fala, papai. Eu ia falar assim, que até através do testemunho do pastor, assim, o pastor era tudo assim, né, errado, o nosso testemunho, outras pessoas vão ver a mudança, tem que ver a mudança em nós, né? E aí tem pastor aqui que a gente tem o testemunho dele, que é traficante, um monte de coisa assim, né? Mudou, transformou, Deus está usando ele. E amanhã depois vai usar nós, né? Através da transformação para ajudar outras pessoas, com certeza. Esse é um importante, né? Ver a transformação, porque só nós sabemos como nós chegamos. Olha como está. Deus nos faz rápido, a pessoa se arrastando. Além de uns que não chegam. Tem que aproveitar enquanto é tempo. Se não dá tempo. Nós, eu e meus irmãos da igreja, conseguimos chegar, mas e quantos que não chegaram? Que foram antes? Sem salvação. Daí a importância do ir de pregar o evangelho a toda criatura, sem distinção, né? Se um dia ninguém chegasse em ti, não se estender esse amor, não teria. Claro, depende de nós, né? A partir de ti, a vontade, né? Eu disse um dia, nós encontramos um rapaz que queria ajuda, ninguém pode te ajudar se tu não der o primeiro passo, ele vai garrafa de cachaça. Se tu não largar isso aí, não vier conosco, não vai, ninguém vai te ajudar. Nem Jesus vai te ajudar. Se tu não der o primeiro passo, no momento que tu der o primeiro passo, aí ele vai te abraçar, vai te abraçar. Foi o que aconteceu, eu dei o primeiro passo, consegui chegar na igreja. Quantas vezes eu passei na frente da igreja e não tinha força para entrar, mas aquele dia eu consegui chegar, consegui falar, assim, aí Deus começou a rompeu a barreira. Todos gritando. Esse é que é o fundamento da obra, né? Um determinado pastor, não vou falar de denominação por ética, me fez uma proposta para mim e para minha esposa, de me dar um carro e um salário de R$1.500 só para me pastorear uma igreja. E eu disse, essa proposta é muito boa. Eu disse, o que eu vou fazer com meus mendigos, meus maloqueirinhos que eu tiro lá da rua para Jesus limpar?
E deixa esses mendigos, vai viver a tua vida. Muito obrigado pelos seus 1.500, porque a alma é muito mais preciosa para Jesus. Essa que é a realidade. E agradeci ele, fui educado com ele, amo ele muito, né? E eu disse, pastor, eu vou fazer assim, ó, o meu chamado foi para ganhar almas, não foi para ganhar dinheiro. Deus me aposentou, me livrou de tudo. Eu não pago passagem dentro do Brasil, nem no Rio Grande do Sul, nem em Porto Alegre, lugar nenhum. Eu tenho uma carteira que eu ando por tudo. Até o passe livre para mim andar dentro do país, Jesus me deu. Então, meu chamado é esse agora. Eu tive que buscar uma alma lá na África, que nem eu tive na Argentina e na província de Salta, eu tive que ir na Bolívia para ganhar uma alma, um casal de boliviano para Jesus. Eu estava a 4.000 quilômetros da minha casa. E às vezes eu dizia ligava para minha esposa e falava com ela 5 minutos por semana. Água, tal. E aí esses 5 minutos eu nem falava porque ela só chorava e ela dizia para mim assim, eu estou com uma saudade imensa de ti, mas o que me consola é que tu está nos braços de Deus. E ela ficou cuidando do trabalho aqui e eu fui fazer missão lá. E eu perguntava, Deus, para que é tão longe? Eu não perguntava por quê, para quê? E quando eu ganhei essas almas para Jesus, eu cheguei de volta em La Província de Salta e o diretor da casa disse, eu estou com as passagens compradas para Chico Brasil. Então eu perguntei, Senhor, por quê? Ele assim, eram as almas que eu tinha perdido, que eu queria que me resgatasse. Eu vim a viagem toda chorando de lá, da Bolívia até aqui, mas um choro assim de alegria, sabe, um gozo na minha alma. E cheguei em casa renovado, assim, na mesma família, porque é só Jesus que pode nos dar isso. Essa é a verdade. Sozinho a gente tenta. Não tem outra saída, não tem. As pessoas debaixo do viaduto, as pessoas que estão na prostituição, na droga, o remédio é Jesus Cristo. Não adianta, não existe outro. Eu tentei vários caminhos e Jesus fez um milagre na minha vida, porque imagina, eu em 76 eu cheguei assim a me dar um algo assim que me espantou quando eu recebi uma sentença do juiz, né? O juiz disse para mim assim, você está condenado réu em 76 até 2037, em regime fechado. Eu ainda tinha uns homicídios, tinha uns assaltos a banco, ainda para ser julgado, e digo, meu Deus, eu vou ficar uns 200 anos. Mas eu aceitei Jesus lá com o pastor Lacílio Folharado, e aí ele disse assim, tu está preso pela lei do homem, mas não pela lei de Deus, porque nenhuma condenação é para quem está em Cristo Jesus. Em 82 veio a minha liberdade. E eu continuo sempre fazendo algo. Amém. Esse é o Jesus maravilhoso que nós temos. Só ele. Desliga aqui.